E aí, pessoal, questão da iPhone, edição 97. Então, temos aqui uma sentença, né? Somebody opened the door, né? Então, o que é que temos aqui? Alguém opened. O que é opened? Opened vai ser o passado simples de open, né? Ou seja, alguém abriu o quê? A porta, the door, certo? Então, pelas opções, ele quer a voz passiva adequada para esta sentença, né? Que está na voz ativa, certo? Temos aqui alguém, né? Opened, ou seja, alguém efetuou esta ação, né? Alguém fez esta ação. Mas aí, como é que passamos da voz ativa para a voz passiva em inglês? Veja bem, da voz ativa para a voz passiva, temos que manter o tempo verbal, né? Então, qual é o tempo verbal aqui? Né? Temos opened. Então, o tempo verbal simple past. Pois bem, então na voz passiva tem que estar no mesmo tempo verbal, certo? E aí, se está no simple past, quando passamos para a voz passiva, temos que começar o quê? Com o verbo to be. Depois, temos que manter o verbo no particípio passado, né? No caso aqui, o passado particípio de opened é a mesma coisa, opened. Então, tem que ser uma sentença que tenha o verbo to be no passado e o verbo na forma particípio passado, certo? E aí, o objeto da sentença, no caso the door, tem que ser o sujeito da voz passiva. Então, nessa voz passiva, a sentença tem que começar com quem? The door, né? Ele é objeto na voz ativa, mas sujeito na voz passiva. Portanto, tem que iniciar com the door, depois o verbo to be no passado e o verbo no particípio passado. Então, pelas opções, né? A única opção aqui é a opção B, nem tem verbo to be, né? Já cancelamos de cara. A D também. A C, né? Tem the door is open, mas por que a C não pode ser a correta? Porque ela colocou o verbo to be no presente, ou seja, não é compatível com a da sentença, né? Da voz ativa que está no verbo to be no passado. E ela não colocou opened no particípio passado, né? Ficou no presente. Então, não pode ser a C. Então, obviamente que a nossa opção correta é a A. Ó, the door, ocupando a função de sujeito da voz passiva. Was, né? Que é o nosso verbo to be no passado. E o opened, que é o verbo open na forma particípio passado, certo? Então, a voz passiva de somebody opened the door vai ser the door was opened, ok? Então, a opção A é a correta, certo? E aí, conta aí se você acertou, se achou fácil, difícil. Também curte o vídeo, certo, pessoal? Curta o vídeo, comente e também compartilha, ok? Até a próxima!